Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 27 de setembro, perto do mês acabar, faltando só mais um pregão, o pregão de segunda-feira. Eu sou o Dalto Feira, analista de investimentos. Te convido aí de imediato para se inscrever aqui no meu canal no YouTube. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. Basta você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e, na sequência, clicar aí na opção de se inscrever no canal. E lembrando de deixar o sino das notificações devidamente ativado. Se você desejar receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão e o acompanhamento de todas essas operações, os resultados, tudo sendo informado, além disso, as carteiras de ações, tem atualização da carteira exponencial na segunda-feira e na terça-feira vai ter atualização da carteira mensal, da carteira perspectiva. Você só clicar aqui se você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos, você vai poder testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Então, é um processo bem simples. Na análise de hoje, uma análise com vários ativos, eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar. Depois eu venho para as ações falando de PTR4, Vale 3, BRDT3, Lynx 3, ITSA4, SUSB3, CIRI3, IGTA3, CVCB3, SAMB11 e HGTX3. Começando pelo Ibovespa, dia de leve queda de 0,23%. Foi lá embaixo, mas o lado positivo, na minha leitura, ou seja, o ponto positivo, foi ter permanecido acima dessa região que rompeu ontem, que fechou acima ontem. Então ontem eu até que chega a comentar, seria interessante não mais voltar, até na live também de hoje chega a comentar, o Ibov permanecer acima desse patamar. Pode até testar essa região, mas gerar um sinal de alta, por exemplo, o gráfico de 60 minutos, que acabou de acontecer um sinal de alta aqui na última hora de pregão. Então vai ser logicamente mais interessante acontecer o quê? Superar a máxima nessa primeira hora de pregão a partir de segunda-feira, dessa última hora de pregão de sexta, a partir de segunda-feira, aumentando a probabilidade de subida do preço, ou seja, dos pontos aí do Ibovespa. Então o semanal fechou a semana em leve alta, 0,25%, ou seja, aqui estável levemente para baixo, aqui estável levemente para cima no gráfico semanal, semana aqui com o candle ainda positivo, seguindo com mínimas ascendentes. Então o Ibov segue ainda com expectativa maior de subida. Começa a trazer um cenário um pouco mais negativo se perder a mínima desta semana, localizada em 103.033. Nos futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, no decorrer dela, seja agora ou no decorrer dela, você dá um clique, dê um joinha ainda, um clique no joinha, um curtir aí no YouTube, dê um joinha, um like. Agradeço de imediato por prestigiar o meu trabalho e também por assistir, logicamente, diariamente aqui as análises, participar das lives a partir das 10h45 todos os dias. Nos futuros, então, mini índice, a gente tem um mini índice nesse momento aqui em leve queda, 0,05%, gráfico 60 minutos. Se a gente olhar para um gráfico diário, está dentro de um movimento de alta, assim como o Ibovespa. No gráfico de 60 minutos, tivemos aqui a mudança da tendência, ficou com a tendência agora indefinida porque fez esse movimento aqui e perdeu esses fundos aqui anteriores, então sinal negativo. Mas essa penúltima hora de pregão, está na última hora agora, foi uma hora forte para cima, logo fundo ascendente, se abrir subindo, principalmente na segunda-feira, gráfico de 10 minutos, por exemplo, gerar aqui fundo ascendente, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora, ou seja, movimento forte de subida, quebrou a sequência aqui de baixa, logo se gerar aqui fundo ascendente em cima ali das médias, mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora, ou mesmo pivô de alta, né? Então, ou seja, o mercado abriu subindo a partir de segunda-feira, mantendo-se aqui dentro desse movimento de subida no gráfico de 60 minutos, fica mais para a operação na ponta compradora. Por algum motivo, se o mercado amanhecer aí de forma azeda segunda-feira, abriu caindo de maneira mais forte aqui para baixo, principalmente dessa região, ou seja, a região que se torna mais interessante para se trabalhar na venda seria a partir do momento que o mercado começar a gerar topos descendentes no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo dessa região aqui de 104.925, 104.775. Então, a principal zona de suporte que eu vejo aqui para o mini índice. Veio forte para baixo, fica mais para a ponta vendedora. Dentro dessa sinalização de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mais para a ponta compradora a partir de segunda-feira. Indo aqui agora para o dólar, no dia de hoje o dólar vai apresentando aqui uma queda de 0,36%, dentro de um movimento um pouco mais lateral, apesar de ter feito ali um golfo de baixa, está dentro do movimento de baixa porque está com máximas descendentes. Enquanto não superar a máxima do pregão de hoje, que é de 468, o dólar ainda continua com a expectativa de ter algo ainda mais para baixo aqui
mas ainda apresentando um viés mais positivo, né? Na semana o dólar está apresentando uma alta de 0,74%, tem vencimento a partir de segunda-feira. Então a mudança, né, de código do dólar a partir de segunda-feira. Então temos aqui o dólar em cima no patamar de resistência e com a expectativa ainda de poder romper essa zona de resistência. E depois dessa zona de resistência, voltando, tirando aqui a questão do ajuste, o nível mais alto de resistência após esse 497,50 vai ficar 4,216,50. Acima disso, aí já dá um salto lá para 4,257. Então temos no G60 dólar dentro de uma indefinição da tendência, assim como está o mini índice, e entre as médias aqui também. Então, dentro dessa característica, se o dólar abre caindo para baixo desse nível aqui de 451, que é um patamar importante de suporte, se pegar aqui e estender essa link para trás, vai observar lá que vai se encaixar com outro fundo anterior. Então, veio para baixo desse patamar, passou a gerar topo descendente abaixo, preferencialmente 451, 452, topo descendente no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos, ou até mesmo pivô de baixa, vai ficar mais para a ponta vendedora. Por outro lado, se abre subindo, e qual seria o cenário mais interessante de subida? Abriu, já está aqui dentro de um movimento de subida, mas é dentro do cenário de indefinição, então as compras ficam mais apertadas. Aí daria para buscar um fundo ascendente, mas desde que a entrada fique um pouco mais afastada dessa região aqui de resistência, na casa lá dos 465,50, 465. Enfim, da mesma forma, se eu traçar aqui também essa linha, observe que era um patamar aqui de suporte, que virou aqui resistência, fecha uma vez acima, volta para baixo, de novo bate aqui e respeita. Enfim, qual o cenário mais favorável para compra? No dólar, acima dos 465, fundo ascendente ou pivô de alta. Abaixo é possível, só que com um afastamento um pouco maior da entrada para esse patamar, para ter espaço para você ganhar ali uns pontos nesse movimento de subida para essa região dos 465. A outra forma de se trabalhar nessa região aqui de resistência muito bem definida na faixa dos 465 e suporte também muito bem definido na faixa dos 451, seria o mercado vem com um movimento mais limpo para baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos e gera sinalização de alta em cima do suporte para compra, para tentar pegar um movimento até lá na faixa dos 465. O mercado veio com um movimento limpo também para cima aqui, gerou sinalização de fraqueza e gerou topo em cima dessa região de resistência do 465, seria mais para venda. Então, são outra forma de se trabalhar day trade dentro desse cenário de indefinição em cima do dólar. Partindo para as ações, a Petro fechou aqui estável, menos 0,14%, mas com candle de reversão, chamado de estrela cadente. Ela vai confirmar esse candle se perder a mínima do pregão de hoje, ou seja, oscilar abaixo dos 27,52, aumentaria a probabilidade de ficar agora sim num contexto um pouco mais de indefinição da tendência de curto prazo. Mas no momento a Petro até conseguiu fechar bem a semana com alta de 2,44%, e segue dentro do movimento de alta. Então, enfim, enquanto não gerar nenhuma sinalização para baixo, a expectativa maior é de buscar as próximas resistências. Já testou a primeira resistência e respeitou essa resistência, que era a resistência já comentada na última análise, R$ 27,85. Acima disso, R$ 28,06, R$ 28,24 e R$ 28,34 são as próximas resistências. Suporte principal para Petro que eu vejo é essa região aqui mesmo, que passa por essa região aqui anterior, ou seja, um patamar de R$ 27,00 até a mínima do fundo em R$ 26,78. Para quem está comprado no curto prazo e quiser trabalhar com stop de proteção, aqui. Para quem quiser trabalhar com stop mais folgado para deixar o ativo oscilar ainda com a expectativa de subida, seria aqui embaixo. Vale 3, pregão de hoje, queda de 0,42%. A Vale segue com uma dificuldade tremenda de ficar acima dos R$ 48,10. Então, ativo cenário um pouco mais indefinido no curto prazo agora, com essa sinalização um pouco mais negativa para baixo da média, mas ela volta a trazer um aspecto positivo se segunda-feira romper essas duas máximas aqui e principalmente fechar acima dos R$ 48,10. Logicamente, melhor se fechar acima dos R$ 48,35. Se olhar para o gráfico de 60 minutos, seria o ativo gerar alguma abertura muito forte para cima dessa região. E observe como é uma região extremamente importante para a Vale, essa região dos 48,10 ou no G60. Olha a quantidade de testes ali que ficou batendo e entrando pressão compradora, e quando veio para baixo o mercado passou a funcionar aqui como um patamar de pressão vendedora, entrada dos vendedores nessa região, logicamente uma região de
resistência. Então, acima dos 48,10, até mesmo para operações de intraday, fica muito mais interessante para se buscar compra acima de sinalizações de alta acima dos 48,10 na Vale 3. No gráfico semanal, ativo fechou com a queda de 1,57%, está dentro de um movimento de baixa. Se eu jogar até desse lado de cá, ó, movimento de alta, movimento de baixa, topo descendente. Então, por enquanto, com um viés mais negativo, ó, fechando até abaixo da média, ainda apontando mais para baixo, enquanto o diário não fizer essa sinalização de voltar a fechar acima dos 48,10 e melhor ainda acima da máxima do pregão de hoje. BRDT3, pregão de hoje, recomendação de compra na superação da máxima desse candle com stop abaixo dessa mínima. A operação foi executada e ela fechou aqui com queda de 0,62% em cima da média móvel de 13 períodos. Por enquanto, não tem nenhuma alteração em relação ao stop dessa operação. Então, temos aqui a entrada na BRDT3, na casa dos 27,59, por volta de 27,59, stop 27,01, risco, que é o tamanho do stop, 2,1%, e objetivo em 28,75, alocando 22% do capital total nessa operação. Temos também uma compra recomendada na Lynx 3, que foi na superação da máxima do pregão anterior. Só para falar da BRDT3, né? O motivo da entrada, ela gerou aqui uma sinalização de um W, tá? O motivo principal da entrada, da recomendação de compra, gerou um W, retomada da tendência de alta de curto prazo. Se a gente projetar aqui esse W, essa tendência de alta, essa nova tendência de alta, um dos pontos de projeção, R$ 28,36 pela projeção do W, desse fundo duplo. Se você tiver dúvida do que é fundo duplo, o que é esse W, aqui no canal tem um vídeo de aprendizado que fala a respeito desse padrão. Além disso, o gráfico semanal ativo está em tendência de alta de médio prazo, está parando 2 candles ali de reversão, semelhante ao martelo, no gráfico semanal em cima da média móvel exponencial de 13 períodos. Se superar a máxima desta semana, que foi de 27,70, ou melhor ainda, superar os 27,80, aumentará a probabilidade de fazer um novo movimento de expansão no gráfico semanal. Então, aí a entrada é buscando justamente uma boa relação risco-ganho na expectativa. Se ela resolver andar, a favor da leitura que eu fiz, se ela resolver andar, ela tende a gerar uma boa relação risco-ganho, essa operação. E se der errado, a gente aciona aqui a saída na perda dos R$ 27,02. E na Lynx 3, recomendação de compra, apoiada em quê? Numa tendência de alta de curto prazo, o ativo volta em cima de um patamar de resistência que ela superou de topos anteriores. Então tem antiga resistência, que virou aqui agora? Suporte, antiga resistência dessa máxima, desse topo e do gap. Então tem uma junção de antigas resistências e aqui o suporte do gap, mais aqui a média móvel de 13 períodos. Então, a junção de suportes que proporcionaram aqui para o papel uma sinalização de subida, superação quebrar a sequência das máximas descendentes. Então, recomendação de compra na superação dos 33 e 35, com stop para baixo dos 32 e 35. Então, vamos passar o valor certinho, 33 e 36 o ponto de entrada, fechou abaixo de 33 e 20. Stop da operação R$ 32,34, que é abaixo lá da mínima que eu tinha mencionado. E objetivo da operação em R$ 35,20. O risco dessa operação, o tamanho do stop é 3,06%. Logo, alocando menos capital, 14% do capital total em cima dessa operação da Lynx 3. E também pelo gráfico semanal do ativo, fechamento semana passada acima da média móvel de 13 períodos, essa semana caiu 2,47%. Ainda fica expectativa também de subida desse papel, que eu gosto do gráfico mensal do ativo. Não esse candle aí, né? Se eu tirar aqui a questão do ajuste, vai ficar com a falha no gráfico, mas aqui está movimento forte de subida e aqui toda uma correção que ainda fica uma expectativa maior de longo prazo para esse papel para cima. E já está num ponto ali importante que pode começar esse processo de subida. Vamos ver se o mensal ou se o semanal conseguir superar aqui os 34,89, que é justamente aqui basicamente esse ponto, reforçará bastante a chance de subida do preço e até de engatar um novo movimento de expansão lá de prazo maior na Lynx 3. Itaúsa, nossa operação de compras. Antes de Itaúsa, tem aqui, esqueci de falar da Rapt 4. Vou falar da Rapt 4, que teve uma saída da Rapt 4. Ela perdeu a mínima do pregão passado, que era um ponto de stop parcial que a gente já tinha colocado, em R$ 9,62. Então, essa operação gerou perda, e essa perda foi de 2,14% na operação, e no capital total ela proporcionou uma redução de 0,43% sobre o capital total. Após essa saída da Rapt 4, no mês está 0,7% positivo, e aí com essas operações que a gente tem em aberto, que eu vou falar sobre elas agora, além das duas que a gente já mencionou. Voltando aqui para o gráfico, então, nós temos aqui
que eu ia comentar agora era sobre a ITSA4, né? ITSA4, que a gente segue comprado já com stop de proteção, porque ela já gerou uma relação risco-ganho de 1 para 1. O stop pode, inclusive, eu coloquei stop 1 centavo acima do ponto de entrada, que eu vou falar o stop em R$ 13,19, mas poderia até trabalhar na faixa dos R$ 13,25 abaixo da mínima do pregão de hoje. Então, fechamento em queda, 0,22%, mas ainda com expectativa positiva. Na semana, fechou com alta de 1,13%. Suzano, SUSB3, alta no pregão de hoje de 1,23%. Seguimos comprados no papel e agora com stop de proteção abaixo, ou seja, tanto o ITSA4 stop de proteção, o SUSB3 stop de proteção. Dado o que isso significa? Significa uma proteção de lucro, ou seja, se voltar a cair, se vier para baixo, a não ser que abra com um gap grande de baixo, a gente não sai mais perdendo desta operação. Então, stop aqui em R$ 33,05. Fechamento bom no gráfico semanal, alta de 5,8%, a expectativa ainda de poder ter algo mais para cima. Vamos ver se ela consegue romper essa resistência que ela começou a testar aqui da faixa dos 34,09 a 34,28. Cirela, a gente também segue na ponta compradora sem nenhuma alteração. Fechou bem o pregão passado, faz um candle hoje de basicamente correção, terminou até a última hora de pregão bem, né, gerando essa sinalização de fundo, mas vai ser importante para esse ativo passar a trabalhar e ficar acima desse patamar. Ela conseguiu fechar uma hora de pregão acima dessa região, mas na hora seguinte já tomou uma pancada. Então vai ser importante ela vir para cima desse patamar, voltar a trabalhar acima e não mais voltar forte para baixo dessa região para aumentar a chance de subida do preço. Ou seja, primeiramente superar a máxima de hoje já seria um bom sinal, superar os 23,74, mas sem alteração de stop nessa posição da Cirela. E GTA3 que fechou mal. Queda de 1,39%. Seguimos comprado no ativo e nosso top está aqui embaixo, sem nenhuma alteração, ou seja, abaixo dessa região aqui de topos anteriores, que ela foi daqui, montou um fundo ascendente, seguimos comprado no ativo. O que vai ser importante para a gente a partir de segunda-feira? Uma hora de pregão fazendo essa sinalização aqui bem positiva, que seria para a nossa operação. Mas, por enquanto, sinalização mais negativa do papel, porque ela, inclusive, voltou para baixo dessa região aqui, ó. Não tinha voltado durante o pregão inteiro, aí volta para baixo agora, no fechamento do pregão que jogou ela para baixo aqui. Ela estava até mais para cima antes do leilão de fechamento, só para mostrar onde é que estava o leilão e a saída do leilão de fechamento, aí uma queda de 0,34% só no leilão. Indo agora para CVCB3, bom sinal, a CVCB3 gera aqui um W, retoma sua tendência de alta de curto prazo e fica muito mais interessante para as operações na ponta compradora. Ela tinha ficado com um cenário mais de indefinição, bateu em cima do suporte, gerou um sinal de alta no pregão passado e confirmou essa subida, saída aqui de um patamar de resistência que ela tinha pela frente, inclusive fechando acima desse patamar aqui. Ou seja, se a gente projetar para cima esse W que ela montou, esse fundo duplo, a gente teria ali uma projeção na casa dos 58,89. Seria essa projeção aqui dessa altura, que é essa região aqui daqui para cá, e projetando isso aqui para cima. Só que ela tem vários desafios pela frente. Tem aqui resistência em 55,58, resistência em 55,89, 56,60 e 57,48. São as resistências mais próximas para a CVCB3. O fato é, para quem está comprado, o stop abaixo da mínima de hoje já estaria bem posicionado, abaixo inclusive da média móvel exponencial de 13 períodos. Para quem está comprando rompimento, ou seja, o pivô de alta ou um rompimento do topo anterior, também stop ficaria abaixo da mínima deste candle do pregão de hoje, ou seja, o stop ficaria em R$ 52,17. A outra forma de entrada, se pelo gráfico de 60 minutos no decorrer da segunda-feira, de segunda para terça-feira, gerar aqui um movimento para baixo e proporcionar alguma sinalização de subida, pelo G60 seria a alternativa de compra em CVC. E depois de CVC temos aqui para falar de SAMB11, Santander. Fechamento também bem, rompeu essas máximas aqui, fechou um pouquinho acima, então pivô de alta, retomada aí basicamente de uma tendência de alta de curto prazo que tinha gerado um sinal negativo no início dessa semana, confirmando ali um topo descendente, mas agora confirmando a retomada da tendência de alta do gráfico diário, ou seja, confirmação dessa tendência. Cenário positivo para quem está comprado no papel, também stop daria para trabalhar facilmente abaixo da mínima do pregão de hoje. No gráfico de 60 minutos, algo semelhante ao que eu comentei agora na CVCB3, que é um retorno do preço que já está acontecendo. Se ocorrer alguma sinalização de alta mais próximo possível da média móvel de 13 períodos ou dos topos que ela rompeu, isso ficaria mais interessante para se buscar justamente uma compra pelo G60 com stop mais curto.
E HGTX3, só para mencionar aqui em relação a esse pivô de alta, só projetando todo esse pivô aqui de alta, fazendo a projeção alternada, daqui para cá e recuo aqui, a gente teria uma projeção que já foi a primeira batida, 46,22, a segunda lá na faixa dos 48,12, que vai coincidir com o topo mais alto ali da tendência de alta anterior. Seguindo, temos aqui para falar da HGTX3, que também fechou o pregão muito bem, com pivô de alta no gráfico diário. Então, bom fechamento, pivô de alta para quem está comprado no ativo, stop abaixo da mínima do pregão de hoje estaria bem posicionado, tentando pegar um movimento até essa região de resistência aqui, que está localizada ali na faixa dos R$ 34,86 e acima disso R$ 35,64. Da mesma forma que eu já comentei em CVCB3, SAMB11, HGTX3, para quem não for comprar o rompimento e quiser um stop mais curto, teria que aguardar algum retorno do preço para buscar uma compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no G60, usando essa região aqui agora como um patamar de suporte, região esta de 33,68 até um patamar aqui de 33,45. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.